En la Fazenda Tres Cruces, una orden rompió la calma como una rama vieja que cede al peso y cae. El coronel Eusebio Méndez decretó que 2 esclavos debían dejar en estado a su mujer. La frase, dicha con la voz seca de un hombre que pretendía arreglar el mundo con decretos, recorrió la casa grande como un olor que nadie podía expulsar. Nadie en la plantación imaginó que una palabra pronunciada por un hombre de 70 años podría desdoblarse en tantos destinos. Era 1843, Minas Gerais. O sal caía duro sobre os cafezais, queimaba as follas, marcaba a terra con liñas resecadas. As rodas da carroza deixaban sulcos no camiño. O vento viña do vale trazendo o cheiro de graus recén collidos e o perfume de cera das tábuas enceradas da casa grande. Do lado de baixo, na senzala, o cheiro era outro. Suor, terra, o sal de historias que ninguém contaba en voz alta. Entre a casa e a senzala, as correntes enferrujadas e as cordas usadas para amarrar portas guardaban silencio e memoria. Eusebio Méndez tiña a pele como pergamiño, ollos de quen comandara homens e collera safras, mas que agora se tornaban en ollos de medo. O médico había dito palabras que pesaban como chumbo. 3 meses. A palabra herdeiro apareció como una sentencia, no como esperanza. Para o coronel, a honra la casa era un fío que precisaba ser costurado antes que o homen se curvase pelo tempo. A sociedade a súa volta, parentes, viciños, comerciantes, aguardaba o sinal de continuidade. Sen filio legítimo, considerábase a liñaxe en risco, e con ela o prestigio conquistado en años de trocas e alianzas. A angustia transformóse en comando. Leopoldina tiña 37 años. Nos ollos de ela había a opacidade de quen viviera muitos días dentro de unha gaiola dorada. Beleza cuidada, roupas finas, gestos que repetían ordens invisibles. Casárase joven, con promesas que o matrimonio no soube cumprir. A casa grande cobría de veludo e isolamento. As visitas respetaban un decoro que había tornado un objeto de ollar, no una persona de verdades. Leopoldina no esperaba aquilo. Nunca imaginara que su cuerpo podría ser tornado moeda en una negociación de heranza. O anuncio do marido fue recibido en ela como una ferida abierta. Humillación, raiva, miedo, una mezcla que a deixou pequena diante da propia vida. Geraldo era un homen de 28 años de poucas palabras. As maus calelladas do traballo no terreio guardaban dedos sensibles. Era un lector escondido, alguén que aprendera a devorar letras a luz de vela cuando a noite abafaba os gritos do cotidiano. Tracía consigo un silencio que sabía observar. Había nos ollos su concentración de un homen que lé para no esquecer quen foi antes de ser propiedade. El sabía o peso das palabras dos nomes e carregaba unha dignidade silenciosa que irritaba aos que o querían submiso. Rasmum, 23, era rosto e instrumento. Soprava pela boca canções que lembravam ancestralidade, batia caprichosamente os dedos nas tábuas e carregava uma cicatriz no ombro, resquício de uma fuga malograda. Era mais extrovertido que Geraldo, sorriso fácil, jeito de contar histórias através de melodias. A música havia lhe dado uma linguagem própria, um espaço íntimo no qual as correntes pareciam menos pesadas. Ainda assim, a cicatriz era lembrança de tentativa e castigo, de um corpo que já experimentara a busca por liberdade. O feitor, homem de nome que pouco importava aos olhos da história, era a sombra executora da ordem. Tinha mãos habituadas à correção e à ameaça. Conhecia o peso do chicote e a importância de obedecer ao Senhor. Foi com ele que a ordem circulou sobre a forma mais brutal. Que 2 de vocês entrem na casa. Vocês sabem o que deve ser feito. O tom não deixou margem a interpretações. Quando o médico saiu da sala, com suas palavras arrastadas e sua mão no lenço, o diagnóstico agora parte de um enredo que ninguém aceitaria, mas que precisava ser atravessado, o coronel fechou a distância entre sua solidão e a casa. Decidiu, e a decisão teve a velocidade das mãos de quem precisava controlar. Convocou os homens e a notícia atravessou o terreiro com a resistência de uma onda. Parte incredulidade, parte temor. A decisão de Eusébio não foi debatida, foi imposta como lei. Na tarde em que os nomes foram escolhidos, o sol pintava de ouro as bordas das folhas. Os homens reunidos não se atreveram a olhar muito de perto o coronel, e a voz que anunciou Geraldo e Rasmum soou como comando que tudo arranja.
Alegaram que os dois tinham saúde, outros murmuraram que tinham forças. Ninguém falou de vontade, porque a vontade deles jamais fora considerada um parâmetro. Foi assim que 2 corpos foram apontados para serem instrumentos da vontade alheia. O anúncio foi recebido com um misto de silêncio duro e olhos que se umedeciam. Alguns baixaram as cabeças, outros apertaram as mãos, como se fossem preparar-se para uma despedida. Era um modo silencioso de resistir, segurar no que restava do corpo próprio. Leopoldina viu-os chegar ao entardecer. As portas da casa grande foram fechadas por dentro. O feitor fez questão de que a porta rangesse com firmeza. O quarto destinado a ela tinha cortinas pesadas, velas que exalavam uma mistura de cera e perfume caro, uma cama coberta por lençóis que não conheciam suor de trabalho. Havia ali uma sensação de cena, tudo preparado para a reprodução, como quem arruma o palco antes de exigir o ato. A presença dos 2 homens ali transformou o recinto numa geografia de tensão. Cada objeto parecia testemunhar. As primeiras horas foram de constrangimento e regras. O feitor permaneceu atento do lado de fora, a porta entreaberta apenas o suficiente para ouvir. As palavras eram medidas com cautela. Leopoldina, Geraldo y Rasmum falaban poco sobre qué había acontecido. Falaban en general sobre cosas pequeñas, temperatura de leche, alembranza de una lluvia, una historia de infancia que surgía como quien busca un ancla. Era un lenguaje que esquivaba el centro del grito, porque el grito no tenía lugar aceptable en el espacio de quien mandaba. Geraldo descubrió, en la presencia de Leopoldina, que ainda sabía ser visto sin odio. Fue un gesto pequeño. Colocó en la mesa, sin comentario, un libro que había encontrado en un baúl. Páginas amarilladas, versos que falaban de mares distantes y de hombres que navegaban en sus propias voluntades. La lectura fue un convite discreto a la humanidad. Cada frase se aproximaba como un remedio leve. Él leía en voz baja, y la voz desnuda de la lectura transformaba la noche. No había intención de seducción. Había tentativa de recordar que los cuerpos allí partillaban historia alén de lo que fuera impuesto. Rasmum usó la música como puente. Sentóse en una cadera al lado de la cama y dedilló acordes que parecían soplos de caza. Cantó canciones de su madre, melodías que falaban de trabajo sin do, de fijos que nacen con el viento. La canción no apagó la brutalidad del acto en marcha, mas dio espacio para que el humano, lo que existía por bajo de la etiqueta de propiedad, surgiese. Leopoldina, que viviera tantos años sobre los ojos del mundo, permitióse revelar, no como confesión, mas como una verdad que esperaba por compañía. Faló del vacío que la casa grande no preenchía, de las visitas que eran como reflejos, de los elogios que pesaban como órdenes. Lloró de un gesto contido, sin gritos que pudiesen ser entendidos como rebeldía. En el choro había raiva, pena de sí y una reluctancia feroz en aceptar que su cuerpo fuese reducido al servicio de la honra ajena. Cuando faló, fue de modo directo. Nunca me sentí vista por este hombre. Ahora me piden para ceder lo que me resta. No es solo mi cuerpo, es la última migalla de control que me resta. La frase salía como quien tenta dar nombre al propio asombro. El primer toque de ternura vino sin pasión, en pequeños gestos. Rasmum agitó el chal de Leopoldina con delicadeza. Sus manos, que conocían más el cuero de las cuerdas que los dedos ajenos, ficaron un poco más lentas de lo que debería ser el costumbre. Geraldo, en el canto, limpió con cuidado una foto antigua, una lembranza de la juventud de Leopoldina, y devolvióla con un respeto que no competía al plano del dueño. Estos gestos, embora menores, instalaron una doble moral. La orden del coronel era violencia, la respuesta de los hombres, humana. Una de las noches trajo con ella una mudanza que ninguno podría haber previsto. La convivencia forzada había quebrado, lentamente, algunas capas de aislamiento. Conversaciones nocturnas transformáronse en confidencias. Geraldo contó de cómo aprendiera a leer, un señor idoso, secreto y generoso, que una vez dejó un libro caer en el terrero y cuyas palabras pegaron en su espírito como fuego en paja seca. Rasmum falou de uma irmã que fugira para outra fazenda e que naquele dia mandara uma carta perdida que acabara por nunca ser lida. Leopoldina sorriu, não de maneira que apagasse a dor, mas como quem reconhece que o vínculo humano ainda podia acender alguma coisa que não pertencia ao coronel. Houve uma noite, e é preciso dizer isto com cuidado para não apagar as linhas de violência que a precederam,
em que Leopoldina interrompeu o silêncio com algo que não era rendição, nem submissão automática. Pediu cuidado. Não pediu entrega completa, pediu afeto onde lhe fora negado até então. Foi um pedido pleno de ambivalência. Era a tentativa de afirmar alguma vontade própria, um gesto que sob outras circunstâncias poderia ser tido por natural e consensual. Naquele quarto trancado, porém, a escolha de Leopoldina esteve sempre marcada pela diferença absoluta de poder. A narrativa desse momento exige prudência. Não se trata de romantizar nem justificar o que vinha antes. O pedido de Leopoldina surgiu no âmbito de uma opressão que a deixara sem alternativas plenas. Mas a ser humano é complexo. É possível que, em meio ao horror, alguém busque um gesto que lhe reconstitua um sentido de si. Ela falou. Queria que a mão pousasse leve na sobrancelha, que alguém a escutasse sem julgar, que um toque não fosse comando, mas cuidado. Rasmund ouviu e, com a sua linguagem de músicas, aproximou-se com uma paciência que parecia pedir licença à própria história. Geraldo, por sua vez, colocou pela primeira vez a sua mão como se tocasse um relicário, não para tomar, mas para reconhecer. Foi uma noite de contornos incertos. Havia ternura e havia coerção. Havia um ato que foi pedido e houve igualmente o peso da ordem anterior. A ambiguidade daquela noite tornava impossível afirmar que qualquer coisa anulara a violência do coronel. A escolha de Leopoldina nasceu em território de violência, e isso altera tudo. O gesto de buscar afeto não substitui o crime que a impusera ao lugar de objeto. Ainda assim, algo mudou entre os três. As vozes noturnas passaram a tocar em lembranças, em promessas que não podiam ser cumpridas, em anseios que se escondiam sobre a cama. Durante aquelas semanas, as horas se repetiam como um ritual que ninguém havia pedido, e dentro dele, gestos de humanidade se tornaram atos de resistência. A leitura de Geraldo, as canções de Rasmund, as confissões de Leopoldina, tudo isso compôs, de maneira precária, um mapa afetivo que desconhecia as leis do coronel. Não era amor simples, era um entrelaçar de necessidades, um abrigo improvisado em que cada gesto tinha significado duplo, amor e sobrevivência. Eram pessoas que aprendiam nova língua dentro da senha da opressão. A casa grande não permaneceu indiferente. As criadas cochichavam nos fundos, as panelas faziam barulho com gestos nervosos, e o feitor andava mais ríspido, preocupado com boatos que poderiam chegar ao olhar do patrão. Os homens da roça olhavam de soslaio. Havia quem achasse que o coronel perdera a prudência. E havia, claro, os que mantinham silêncio, cúmplices pelo medo. Num desses dias, enquanto o café secava ao sol e a brisa carregava pó, Leopoldina sentiu uma náusea que lhe trouxe à memória noites de enjoo da juventude. Um sinal que acendeu um pensamento proibido. Não teve coragem de falar ainda. O corpo era um lugar traiçoeiro. A ideia de que poderia existir uma vida distante dos decretos do coronel abriu-se como a fresta de uma porta entreaberta. A possibilidade, que era ameaça e esperança ao mesmo tempo, fez com que os passos de todos na casa mudassem sutilmente, como se um novo ritmo pulsasse sobre a rotina. Geraldo viu o olhar dela, e na sua cabeça a leitura dos versos tomou outro tom. Havia ali a percepção de que aquilo que se fazia naquele quarto não era apenas humilhação. Era, de fato, o lugar onde se gestava algo que poderia alterar futuros. Rasmund, que sempre usara a música como bússola, dedilhou acordes mais longos naquela semana, como se tentasse prender a respiração das coisas. Eusébio continuava seu jogo de aparências. Recebeu visitas, chorou com a mão na almofada, mostrou-se ao mundo como homem atormentado por um destino natural. Não falou de suas ordens abertamente, preferiu a estratégia do silêncio que abafa. A honra, para ele, estava em manter as aparências intactas. Se alguém suspeitasse, juraria que as circunstâncias eram outras, que a mãe natureza havia feito o que a vontade dele buscara, e assim preservaria a sua integridade perante a comunidade. Mas na senzala o rumor crescia. Havia mais do que trabalho e dor. Havia um segredo que corrompia a simplicidade da servidão. As mulheres sentiam nos suspiros de Leopoldina algo que falava de vida e de perda. Os homens percebiam nos olhos de Geraldo e Rasmund que aquele laço não era apenas obrigação. A história, com o seu lento movimento, começava a se separar da versão que se contaria na festa de batismo ou no livro de registros do cartório.
Em uma tarde, quando o céu exibia nuvens altas e finas, o coronel chamou novamente o médico. A aflição dele era uma máquina que precisava ser alimentada por pareceres alheios. Pediu que o diagnóstico fosse confirmado, que se encomendasse outro laudo, que se repetisse o que fora dito. O médico, homem de ciência e de vaidade, acertou-se com a palavra do anterior e retornou com procedimentos que pareciam selar o futuro. O que o coronel não sabia, e a vida é tão caprichosa quanto cruel, era que o erro humano costuma salvar e condenar ao mesmo tempo. Palavras erradas, dedos que medem o tempo de uma vida e erram a marca, poderiam mais adiante virar aquilo que ninguém consigo prever. Enquanto isso, na casa besuntada de cera e música, a intimidade dos três aprofundava-se numa mistura de ternura e culpa. En momentos de poca luz, Leopoldina pegaba las manos de Geraldo como quien recoge un objeto valioso. Sentía en ellas un respeto que jamás recibiera de su marido. Geraldo, por su parte, pasaba horas leyendo trechos que falaban de mares y de hombres libres. La lectura dábales mapas para navegar por sueños que la plantación no permitía. Rasmún, en silencio, dedillaba melodías que parecían ser encenaciones de un mundo posible. Por bajo de toda esa novelaje de afecto, la brutalidad continuaba presente. El gesto del coronel había sido violencia de poder, y la casa grande era palco de una humillación que la sociedad transformaría en secreto. La ambivalencia nacía de esa proximidad. Amor que surge en territorio tomado por la fuerza no apaga la agresión. El lector es convidado a permanecer en ese espacio de contradicción, de modo a entender que sentimientos, por más tenues y sinceros que fuesen allí, jamás podrían lavar las manos de quien impusiera todo aquello. Y fue así que en una noche de viento morno y pasos cuidadosos, la casa abafóse de historias. Las voces se hicieron bajas, las velas derretían lentamente. Lo que comenzó como un acto impuesto tomó en aquella noche un contorno nuevo, de cuidado requisitado, de consentimiento complejo y de emoción que no cabía en nombres simples. Cuando el día clareó, había algo en el ar que no se podía nombrear con facilidad, un secreto que podría generar y romper mundos. Si esta historia te interesa, dale like y compártela para que más relatos ocultos puedan emerger. Los próximos días trajeron un silencio diferente. No era el silencio opresor del miedo, era el silencio de quien testa una nueva verdad y tenta encararla. Leopoldina andaba como quien recibió un nuevo mapa del cuerpo, un trazo que podría indicar camino. Rasmún andaba con un pie en la música y otro en la vigilancia. Sentíase al mismo tiempo culpado y compadecido. Geraldo, que encontrara en el libro un espejo, leía ahora con otra intención, preservar memorias que pudieran explicar un futuro no aún escrito. En el terrero el trabajo proseguía con la cadencia de siempre. Las plantas precisaban de cuidados, las mandíbulas de la economía no pueden esperar, y la vida material continuaba a ordenarse en tareas. Mas lentamente, el bordado de la intimidad entre tres personas comenzó a dejar marcas. Un gesto repetido, un canto que volvió a sonar, una risada que escapó, sin que ninguna la cobrase. Eran señales pequeños, porén persistentes. En la plantación, como en toda estructura de poder, pequeñas mudanzas podrían ser capaces de implodir certezas. Hubo un episodio que acentuó la tensión. Una criada vio por acaso una troca de olares entre Leopoldina y uno de los hombres cuando pasaban por la cocina. El rumor comenzó a crecer, tejido por cochichos y olares, y la posibilidad de vazamiento dejó la casa en alerta. El coronel, hombre de vaidad extrema, viviera siempre preocupado con el rumor ajeno. La posibilidad de las puertas se abrieran para la verdad tornó lo más imprevisible. Entretanto, él vivía con noticias y versiones. Para los que estaban por bajo, bastaba poco para que una orden se tornara venganza. En cuanto la ansiedad crecía, Leopoldina comenzó a escribir pequeñas cosas en un cuaderno escondido. Lembranzas, frases que ninguna vería, pedazos de un diario que le servían de respiración. Sus palabras no eran destinadas a ninguna, eran un modo de mantener la propiedad sobre sí misma. En noches, escondida sobre el pano de una cama, escribía sobre la infancia, sobre el marido en otros tiempos, sobre músicas que la hacían llorar. Las letras eran su resistencia silenciosa. Geraldo y Rasmún también guardaban pinturas interiores.
Geraldo lembraba de un capítulo que siempre lo emocionaba en un libro de aventuras, la travesía de un río, y pensaba a veces que la travesía de su propia vida podría comenzar con una palabra. Rasmún, por su vez, soñaba con lugares donde cantar no era crimen, y ensayaba, pelo el canto de los ojos, melodías que un día podrían ser entoadas sin miedo. Cada uno cargaba en secreto un plan de sí mismo que la libertad podría reinventar. No en tanto, el peso de la orden continuaba. El feitor patrullaba los días y había siempre la amenaza de una corrección pública que podría costar la vida de quien osase más. Ninguno podría decir cuándo la hora de la decisión llegaría, si el coronel viviría para anular todo, si la sentencia del médico era misma definitiva, si un vecino curioso iría a elevar la historia adiante. El futuro pendía, oscilando entre la posibilidad de escándalo y la consolidación de un secreto que iría a moldear generaciones. A medida que los meses se desenrolaban, había pequeñas demostraciones de mudanza en el cuerpo social de la facienda. Algunos esclavos conversaban con mayor cuidado sobre paternidad y legado, otros evitaban el tema por miedo a represalias. La voz pública continuaba a cantar lo que convine al dueño. Do lado de dentro, entre tanto, la vida de los tres afectados mudaba sustancialmente. Aprendieron a partillar silencios, a leer el rostro unos de los otros, a más íntima forma de reconocimiento humano que no dependía de jerarquías. Y un día, aunque la historia estuviese lejos de mostrar todas sus consecuencias, una noticia llegó por rumor. Tal vez el médico tuviese sido equivocado, tal vez el pronóstico tuviese sido errado. Esa posibilidad no se afirmó como verdad y ninguna la usó como refugio cierto, mas la palabra plantóse como semilla de miedo y de esperanza. Lo que antes era apresado podría ahora tomar otras formas. Para el coronel, la duda era peligrosa. Renacía en él la posibilidad de perder el control sobre lo que juzgara originado por su acto. Para Leopoldina, la incertidumbre era otra capa. Podría significar que aquello que vivía en el cuarto fuera simplemente un error que causara un crimen, y no un camino de libertad. Do la cocina, los pasos sonaban más pesados. En el terrero, los ojos se tornaron más cautelosos. En Tres Cruces, la vida seguía, y allí, entre el café, los grilos, el rumor del viento y las velas derretiendo, diseñábase una trama. Había al mismo tiempo un cuidado, una ternura tímida y una sombra de violencia que no se apagaba. Cada gesto cargaba la contradicción, humanidad diante del abismo. La narrativa, por hora, fica en abierto sobre lo que virá a seguir. Lo que es cierto es que en aquella casa la orden del coronel había lanzado en movimiento no apenas cuerpos, mas memorias que, de modo sutil, comenzaban a reorganizar el sentido de herencia y de poder. Las vidas de Leopoldina, Gerardo y Rasmún estaban ahora entrelazadas por un secreto que podía tanto salvar como destruir. Y en cuanto la plantación seguía su ritmo implacable, lo que nacía en aquella noche trancada prometía, sin pedir licencia, transformar destinos. La confirmación llegó como una tormenta que ninguén había previsto. El médico, emparejado con su orgullo, volvió con papeles y con un rostro que intentaba esconder la inquietud. Había sido un error. No eran 3 meses. El pronóstico, escrito de nuevo con trazos menos dramáticos, decía que Eusebio Méndez tenía salud suficiente para, al menos por ahora, seguir vivo. La noticia cruzó la Casa Grande en formas distintas. Para un coronel, un golpe; para otros, una esperanza peligrosa. Para Leopoldina, fue la confirmación de que algo irremediable fuera hecho por mano humana, y que la vida que comenzara en su cuerpo no surgía de destino, mas de violencia. Eusebio recibió la respuesta como quien recibe una acusación pública. El rostro enrogado contrayóse. La vaidad, alimentada por años de posiciones y gestos, encendióse en un sentimiento de traición. No fue solo el susto de ante de la propia mortalidad que le enfureció, fue la percepción de que su honra, su nombre y las apariencias que tanto trabajaba por mantener ahora tremían por causa de un error ajeno. Prefirió, como siempre, una salida que preservara la imagen. Decidió entonces forjar la narrativa que conviniese. Faría creer que todo, mesmo lo que aconteciera por fuerza, correspondiera a su voluntad, que él fuera artífice de un plan para garantizar la continuidad de la linaje. Mentira por encima de violencia, silencio por dentro.
Leopoldina oyó la conversación entre los adultos con un cuerpo que se articulaba en secreto. Sabía que la gravidez, si descubierta, podría incendiarla. Sabía también que el filo, nel ventre, no era culpa, mas destino que le cabía guardar. No quiso exponer a Gerardo ni Rasmún, no confiaba en la bondad del mundo que lo cercaba. Decidió, en vez de eso, por un silencio en que cabían palabras apenas escritas. Retomó su cuaderno, las letras tornáronse reafirmación de sí. Escribió sobre el miedo, sobre lo que había pedido en la noche en que buscaba cuidado, sobre la contradicción de haber encontrado ternura en un movimiento que naciera de violencia. Escribió para sí, porque en el papel aún había un território que ninguém além de si podia invadir. Quando a gravidez manifestou-se por inteiro, não mais uma dúvida, mas um ventre que albergava a evidência, a casa mudou de ritmo. O corpo de Leopoldina passou a ser observado com mais atenção do que já fora. A palavra herança chegou a sussurrar como se pertencesse ao próprio destino. A criança devia pertencer à casa, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Eusébio lhe doía o orgulho, resolveu que a melhor chance seria transformar a história numa afirmação de seu controle. Assumiria diante de todos que o bebê era fruto de sua casa, sua ordem, seu nome. Assim, preservaria a honra pública e manteria intacta a estrutura social que lhe dava poder. Geraldo e Rasmún sabiam que a gestação tornava impossível esconder o que acontecera. Entre eles havia medo, mas também uma complexa proteção, um desejo visceral de cuidar daquele ventre que, de modo tão perverso, trazia uma possível ponte para o futuro. Havia igualmente um reconhecimento de que nada entre eles mudaria a natureza do crime cometido. A ternura compartilhada nas noites não apagava as correntes. A consciência desse abismo pesava como chumbo. Os rumores correram à fazenda como uma febre discreta. A senzala notou o crescimento da barriga, as mulheres trocaram olhares e rezas baixas. Nos salões, as conversas se guiaram por diplomacias e por preceitos de um decoro que escondia a realidade por trás de fachadas. Para Eusébio, os sussurros eram perigo político. Para os que trabalhavam o terreiro, uma sombra de possibilidade de vingança ou reputação. A presença de uma criança que pudesse ter sangue misto era, naquele momento, uma fissura na ordem. Muitos preferiam acreditar no silêncio. Houve um momento em que a tensão explodiu. Uma criada, por descuido ou por coragem, levou a notícia a um parente do coronel. Palavras atravessaram cercas e janelas. Para preservar a normalidade e por cálculo de vaidade, Eusébio arrumou uma cerimônia própria. Batizado, festa, folga, para que os vizinhos vissem o brilho e o prestígio da casa. Aquilo tudo serviria para fixar a verdade que o coronel queria. O menino nascido na casa seria reconhecido publicamente como herdeiro. A farsa, insuflada por louvores, pretendia selar o silêncio. O parto ocorreu numa madrugada de ventos quentes. A casa grande acendeu todas as velas e pousou sobre si um silêncio que parecia oração e acusação ao mesmo tempo. Nas mãos do nascimento, Leopoldina deu à luz um menino que chorou com força e trouxe ao mundo um ar que parecia desafiar decretos. Álvaro veio com os olhos negros e uma boca que sugava sem saber dos jogos que o cercavam. No instante em que o bebê saiu ao ar, Eusébio fez um gesto de pai que não sentia, e a festa começou. Desse momento em diante, a criança passou a ser exibida como testemunha do sucesso do senhor. O batismo foi um acontecimento, renda, música, pratos polidos e vizinhos aplaudindo. Para a sociedade da região, aquilo foi a confirmação de um destino restaurado. Por baixo das toalhas brancas e das proclamações, porém, o preço para quem ousou desafiar a ordem foi alto. Geraldo, que fora o primeiro a ler as páginas e que nascera com uma dignidade inquieta, começou a ver os olhares sobre si mudarem. O feitor, homem pequeno de crueldade calculada, buscou um motivo para puni-lo. Acusou-o de insubordinação, inventou uma fuga planejada ou simplesmente lhe imputou culpa por dizer-se homem livre em pensamentos. A punição foi rápida e foi para além da palmatória. Foi uma violência pública que se disfarçou de justiça. Em uma madrugada sem lua, trouxeram de volta o corpo de Geraldo. A versão oficial falava em tentativa de fuga e em castigo merecido. A verdade, nos cantos mais escuros, dizia que ele fora morto para que a versão aceitável da história fosse preservada. A morte de Geraldo ecoou de forma distinta. Para Leopoldina, foi como perder uma parte que a tinha visto viver além das ordens do seu marido. Para Rasmún, foi como um rasgo que partiu o pouco que restava de escolha. Rasmún viu, com olhos que carregariam essa imagem pelo resto da vida, o corpo do amigo coberto, os punhos do feitor trêmulos com raiva e temor. Sabia que ficar naquele lugar seria assinar uma sentença para si. Havia uma hora para escolher,
conformar-se ou não. Rasmund, com a cicatriz no ombro como memória de fuga anterior, escolheu fugir desta vez com mais astúcia. A fuga de Rasmund não foi cinematográfica, foi uma série de pequenos passos calculados por semanas. Ele aprendeu, com olhares e trocas discretas, onde se escondiam as rotas menos vigiadas. Quando os guardas se adormeciam, qual carroça levava madeira ao caminho que dava para a estrada. Houve ajuda. Mulheres da senzala lhe deram lençóis para cobrir as roupas, um velho colega lhe deu provisões, e um menino que gostava de tocar tambor lhe abriu um caminho durante uma noite de festa. Rasmund saiu sem alarde, levando consigo apenas aquilo que lhe coubera: um punhado de moedas, um velho lenço com notas da mãe e a música que o guiava. Partiu com uma mistura de medo, de culpa por deixar Leopoldina e de esperança por viver sem açoites. Leopoldina, depois do enterro de Geraldo, ficou mais fechada. A perda a consumira de um modo que palavras não cobriam. O corpo dela seguiu adiante com a criança, mas os olhos perderam algo que não voltaria: aquela capacidade de se sustentar no mundo. A casa grande continuava a tratá-la com cortesias, sorrisos de protocolo e dons que não preenchiam a falta. Havia momentos em que ela pegava o filho e sentia, com força, que o amor por aquela criança era puro e não podia ser manchado pelos pecados do pai. Amava Álvaro com todo o cuidado que a vida lhe permitia, protegendo-o com o esforço de quem tenta manter um segredo num lugar de barulho. A narrativa pública alimentou-se da imagem do patriarca feliz, a privada, da viúva resignada. Eusébio aproveitou-se de cada instante para cimentar a versão conveniente. Era preciso que ninguém olhasse com atenção para as feridas que não se fechavam. No entanto, nem todos os segredos resistem ao tempo. Há verdades que se repelem como ímãs e buscas de fios que, quando puxados, revelam tapeçarias inteiras. Na senzala, as vozes murmuraram durante anos. Algumas pessoas morriam com histórias, outras as levavam consigo como sementes de resistência. Leopoldina, nos meses que seguiram, começou a adoecer, numa espécie de doença que não era só do corpo. A tristeza minava-lhe as forças. O contrassenso entre viver num leito de luxo e carregar no peito memórias que a corroíam mostrou-se insustentável. Em dias de febre e de delírio, pegava no caderno e escrevia como se cada palavra fosse um pedido de absolvição. As linhas se enchiam de retratos de noites de cuidado, de vozes que a tinham ouvido pela primeira vez, de faces que não conhecera antes, os olhos atentos de Geraldo, a canção de Rasmund, a vontade de uma mulher que tentou, mesmo sob violência, recuperar-se como sujeito. Esses escritos sobreviveram, escondidos numa caixa de sapatos, muitos anos depois, como testemunha muda do que não foi proclamado. A morte de Leopoldina não foi um evento dramático de rompantes públicos. Foi um esmaecer, em que a casa grande preferiu envolver-se em ritual e silêncio. Era conveniente que ela partisse. A presença de uma mulher que conhecera a verdade sobre a origem do herdeiro tornava a farsa frágil. Seus últimos dias foram de uma solidão que a vitimava. Morreu mantendo o segredo. Não teve coragem, ou talvez não houve espaço para denunciar. Partiu consigo as memórias e as palavras escritas e deixou atrás de si um menino que cresceria com traços que ninguém ousaria decifrar. Álvaro cresceu sob a égide do nome e do privilégio que a fortuna conferia. Herdou o olhar exigente do pai e ao mesmo tempo gestos que ninguém lhe ensinara, um afeto inesperado pelo canto triste que saía da senzala quando havia lua, uma inclinação ao livro que alguém deixa ao acaso sobre a mesa, um pudor nas mãos que talvez viesse de uma memória genética que não se explicava. A notícia da morte de Eusébio chegou alguns anos depois, anunciada como o fim de uma era. Ele partiu com a mesma postura de quem exigira respeito até o último suspiro. A casa grande passou para Álvaro, que, ainda jovem, assumiu a propriedade. A herança material veio acompanhada de uma ausência. Álvaro herdara um trono vazio de explicações. O tempo, que encobre muito, também destrói pistas.
Álvaro dirigiu a fazenda com diligência, continuou as festas e manteve uma relação distante com os trabalhadores. Porém, no gesto de reparar um livro esquecido no sótão ou de deixar moedas a mais para uma mulher idosa da senzala, havia algo que o diferenciava dos demais homens de sua classe. Era como se, sem saber, carregasse no corpo um filtro que o tornava mais sensível aos ruídos humanos. O século avançou, e com ele vieram ventos de mudança. Movimentos abolicionistas ganharam força, notícias de políticas diferentes atravessaram cidades e, com o tempo, as correntes legais perderam parte de sua eficácia. A senzala foi esvaziando-se, muitos partiram em busca de cidades, outros permaneceram como trabalhadores contratados. Rasmum, mais velho, voltou algumas vezes à região para procurar por rostos conhecidos. Em uma dessas viagens furtivas, ouviu histórias da Casa Grande, o batizado pomposo, o nome de Álvaro nas placas dos campos, a versão oficial que havia apagado vozes. Sentiu cócegas na garganta, uma vontade de contar o que sabia, e ao mesmo tempo um pavor antigo de provocar uma nova onda de violência. A vida ensinara-lhe que revelar certa verdade podia custar caro. O destino, por vezes, faz com que caminhos se cruzem de maneira que a história não prevê. Numa tarde de céu distante, Álvaro, já homem maduro, encontrou Rasmund na feira de uma cidade vizinha. Não havia espetáculo nem denúncia, só duas pessoas se reconhecendo sem um mapa claro. Rasmund não olhou para Álvaro com rancor, olhou com algo que misturava pena, compreensão e um pesar que se tornara familiar. Em palavras poucas e calmas, disseram o que podiam dizer sem ferir o que restava vivo. Álvaro percebeu, naquele encontro, que existia uma história que a Casa Grande não registrara. Não houve acusação pública, houve um diálogo privado que alterou algo no coração do herdeiro. Com o passar dos anos, Álvaro assumiu a direção da fazenda com uma postura menos teatral. Fez reformas, conversou com antigos trabalhadores, promoveu mudanças práticas que melhoraram condições de vida. É fácil, no entanto, confundir ações e contrição. Álvaro nunca fez uma confissão pública, preservou o segredo que a sociedade esperava que preservasse. Ainda assim, em certas decisões, como manter um canto do terreiro sem derrubar árvores sagradas ou mandar uma doação discreta à família de um antigo trabalhador, havia uma sombra do que ele sentia. O reconhecimento privado do erro alheio transformou-se em gestos que, se não reparavam a dor, ao menos amenizavam rasgos. Aos poucos, Três Cruzes tornou-se lugar de memória oficial. A Casa Grande foi preservada como patrimônio, placas, fotos, contos adornados. A versão contada nos guias culturais era uma história de prosperidade, arquitetura e famílias notáveis. Pouco se dizia nos passeios sobre os segredos que correram nos quartos fechados e nas noites de velas. A narrativa pública curava feridas apenas na superfície. O banheiro do visitante, polido, não contava sobre as correntes escondidas. As placas riam da poeira com nomes de quem mais se beneficiara. Mas a memória não se apaga por completo. Há bordas que resistem. No sótão da casa, numa caixa de sapatos amarelada pelo tempo, alguém encontrou um caderno com a letra curta e firme de Leopoldina. As páginas, cheias de confidências, foram guardadas por uma empregada que as preservou e, gerações depois, entregou a descendentes que as estudaram com reverência. Nelas havia a voz de uma mulher que não quis ser reduzida. Ali estava o pedido de ser vista, os nomes de Geraldo e Rasmum, a descrição de noites em que a humanidade tivera lampejos. O caderno não derrubou a versão oficial, mas acendeu, para quem o leu, a compreensão de que a história é sempre maior do que as fachadas. Rasmum viveu tempo suficiente para ver algumas mudanças. Morreu com o peso das lembranças e com a música como consolo. Em suas canções ficou um sopro daquilo que vivera, melancolia, resistência e uma celebração pequena da ternura que surgira nas noites mais perigosas. Não era a redenção fácil, era a marca de quem sobreviveu. Geraldo não teve essa honra. Sua morte, silenciada por mentiras convenientes, mostrou que, por vezes, o preço do silêncio é a vida de alguém. Leopoldina, cujo fim fora tão contido quanto sua resistência, permanece na memória de poucos. O caderno voltou-se a ser testemunha, e quando alguém o lê, percebe que por trás das linhas há um convite para olhar as histórias com atenção. Álvaro, numa tarde de velório, tocou o rosto de quem o gerara e sentiu um misto de afeto e inexprimível culpa. Culpa por ter nascido na linha que separa o privilégio da violência. Não houve denúncia formal. O que houve foi uma tentativa privada de cuidar, de reparar no que fosse possível, de permitir que pequenas restituições abrissem fendas à farsa.
O tempo converte a fazenda em cenário museal. Turistas fotografam o lustre antigo, andam pelos corredores etiquetados e aprendem sobre estilos arquitetônicos. Nos guias, há menção às plantações, aos ciclos e à prosperidade. Raramente se fala daquelas noites em que 3 pessoas, por força e por busca de humanidade, entrelaçaram destinos que depois o poder tratou de ocultar. A omissão instala-se como política. Há histórias que não cabem nos folhetos, porque revelá-las implica rever contas com o passado. Ainda assim, o passado encontra maneiras de sussurrar. Álvaro guardou o caderno de Leopoldina num armário e deixou que alguns trechos servissem de inspiração para bolsas de estudo que a fazenda patrocinava à juventude local. Rasmun deixou músicas que, nos mercados regionais, eram cantadas por jovens que nada sabiam sobre a origem das canções e que, no entanto, sentiam nelas uma verdade que atravessava o corpo. As sementes de gesto e palavra resistiram, disfarçadas sobre outros nomes. A história de Três Cruzes, então, tornou-se um mosaico de versões. A praça central tem uma placa bonita, as festas rendem turistas, mas nas conversas ao anoitecer, nas mesas das casas simples, nas lembranças dos mais velhos, mencionam-se nomes com clareza e dor. Geraldo, dizem às vezes, como quem chama um fantasma que não encontra descanso. Leopoldina, dizem outros, tinha um jornal, escrevia sozinha, e a fala se acaba em melancolia. Há nesses murmúrios uma resistência mansa, a recusa em deixar que tudo seja apenas imagem. O que resta, ao olhar de hoje, é a tarefa de escuta. É preciso escutar a voz dos que foram silenciados, ler os cadernos escondidos, cantar as canções que não entraram nos manuais. Entender que uma ordem, pronunciada com sangue frio por um homem que pretendia segurar a honra com decretos, alterou não só corpos, mas mundos. Entender também que nos interstícios do poder surgem gestos humanos que não justificam a violência, mas que mostram a complexidade dos afetos quando nascem em território de opressão. Álvaro morreu tempos depois, sem que a verdade fosse jurisprudência pública. Em seu testamento deixou algumas terras para comunidades e pediu que se preservasse o memorial da fazenda. Pedira que se conte a história verdadeira, ao menos em parte, para que ninguém esqueça que o poder inventa mentiras e que as pessoas inventam formas de resistência. Nem todos cumpriram, mas o caderno, aquela caixa de sapatos, foi finalmente depositado em uma pequena biblioteca regional, aberta para quem quisesse conhecer as linhas de uma mulher que pedira apenas ser vista. Hoje, quando se anda por Três Cruzes, é possível ver placas que anunciam a beleza do lugar e, se fitar melhor, notar pequenas marcas que não estão nas tours. A pedra no terreiro onde alguém há muito deixou uma flor, uma melodia que volta a soar no mercado numa tarde de feira, o pé de jasmim que cresce junto do portão e que, dizem, foi plantado por uma mulher que não teve a bênção de ver seu filho livre. Há também histórias que se contam entre netos e avós, que se transmitem em histórias de assombração e em canções que não cabem nos folders turísticos. A vida não fecha em conclusões simples. A dor que permanece, memórias que exigem reparos e responsabilidades que atravessam gerações. A história do coronel que ordenou que 2 escravos engravidassem sua mulher é ao mesmo tempo caso de violência, de manipulação e de sombras afetivas que nascem sob coerção. Não se pode aceitar que atos assim sejam desculpados por laços que depois nasceram. A coerção permanece como crime, e qualquer afeição subsequente precisa ser lida na sua complexidade, sem apagar o sofrimento, nem justificar o opressor. Quando o visitante camina pelo memorial e lê as placas, convida-se a ir além das fachadas. A história que permanece, mais silenciosa e por isso talvez mais urgente, é a que fala de nómina como Geraldo, Rasmun e Leopoldina. É a história que lembra que os nomes das pessoas com menos poder foram muitas vezes apagados das narrativas oficiais. É essa história que pede ser lembrada, não para acender ódio, mas para buscar compreensão e cuidado. Se esta narração tocou você, suscríbete para que podamos traer más relatos que revelen las verdades ocultas detrás das fachadas. Y, si conoces historias familiares o lugares donde la memoria fue silenciada, cuéntalo en los comentarios. Esos relatos también merecen ser escuchados y preservados.